Boa noite. Olá, Renata. Nani Dias, boa noite. Pessoal que for entrando, por gentileza, me confirma aí como é que tá o áudio e imagem. Vocês estão me vendo, ouvindo bem? Se estiver ok. Olá, Silvia. Boa noite. Ah, beleza. Silvia falou que tá legal. Se tiver qualquer coisa para ajustar, vocês, por gentileza, vão informando que vamos dando um jeitinho aqui. A Nani Dias também falando que tá tudo beleza. Estamos aqui nos preparativos para a nossa live. Hoje é um tema bem legal. Hoje vamos falar aí sobre informação e consciência. É um tema indispensável para quem aí deseja também resultados, compreender um pouco mais aí sobre a natureza da nossa realidade, sobre as nossas escolhas. Então é um tema aí muito interessante. E eu vou ter o prazer de estar aqui comigo com o Mário Jorge. Mais uma vez aqui dividindo a tela com o Mário. E o Mário compartilhando com nós esse conhecimento maravilhoso da obra do Tom Campbell e o conhecimento também maravilhoso do Mário. Olá, Roseni, seja bem-vinda. A Renata disse que está sem som. Pessoal que está ao vivo também está sem som para vocês ou foi só o da Renata? Só para saber se pode ser no aparelho dela ou se é meu áudio. Enquanto o Mário Jorge vai chegando, vamos ajustando aqui. Beleza, o Mário chegou. A Renata falou que agora tem som. Deixa eu trazer aqui o Mário. Vamos lá. Deixa eu ver, acho que agora vai dar certinho. Olá, Rebeca. Seja bem-vinda. Olá, Mário. Oi, Henrique, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Tudo beleza. Tô Como é achando que que tá o áudio aí, Mário? Também está me vendo? Tá me vendo, ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, não sei se você está me ouvindo bem. Estou te ouvindo Tô achando meio embaçada beleza. a minha imagem aqui, só não sei porquê, mas tudo bem, também não vai matar nada. Que eu te vejo beleza. Então tá bom. Então, bora lá. Seja muito bem-vindo. É um prazer enorme ter você novamente aqui, batendo esse papo especial. É a nossa primeira live juntos do ano, né? Puxa vida, é verdade. Nossa primeira live junto do ano. Batemos bons papos ano passado, né, Mário? Pois é, ano passado já, em quem diria? Ano passado, olha. Que legal. Bom, e agora vamos aí dando o pontapé inicial e com um tema já bem quente, né, Mário? Um tema bem interessante, né? Eu aprecio muito, te confesso que eu estou bem animado aqui com esse bate-papo de hoje. Bom, antes da gente começar a falar aqui, né, se apresenta aí para o pessoal, talvez tenha alguém novo aqui que não te conhece ainda, né? Apresenta aí Tá para o bom? pessoal. Beleza. Meu nome é Mário Jorge Pereira dos Santos, eu sou de formação engenheiro e economia da comércio exterior, mas assim, faz 10 anos que eu vinha numa fase de desativação da indústria, né? Trabalhei na indústria, tive êxito aí na minha carreira da indústria, mas comecei a me interessar aí pelo lado de autoconhecimento, de busca, e tive alguns eventos pessoais que dispararam aí algumas coisas, e acabei entrando em contato com o material do Tom Campbell, que você já conhece, são os livros Minha Grande Teoria de Tudo. Geralmente ele está aqui de fundos, mas eu não estou em casa hoje.
Isso, exato, é isso. É que o Tom costuma ficar naquela foto aqui minha de fundo também, né? Mas eu estou Uhum. fazendo de outra base aqui hoje. E então, aí eu acabei me apaixonando pelas ideias aí de autoconhecimento, de compreensão da realidade, do mecanismo do jogo que ele apresenta nesse livro, né? Que ajuda a mudar a forma como a gente vê a nossa vida e como a gente lida com ela. E fiz a tradução dos livros e disponibilizo os livros e da trilogia, uma trilogia, minha grande teoria de tudo, Despertar, Descoberta e Funcionamentos Internos, são os nomes individuais dos livros, e, e aí me dedico hoje a divulgar essas ideias para ser contribuição para as pessoas, porque é algo que foi de contribuição fantástica para mim, eu me apaixonei por isso. Como não tinha nenhuma previsão de tradução, eu entrei em contato com o autor, me apaixonei pela ideia também, né? Ele me autorizou, e aí estamos no mundo aí divulgando as ideias para tentar ajudar as pessoas. É isso aí. E Ah, muito você? bacana, mano. Bom, E deixa eu me você apresentar agora? também. É isso aí. Gratidão. Bom, muito prazer a todos, sejam todos muito bem-vindos. Quem não me conhece, eu sou Henrique Souza. Eu sou professor e terapeuta em uma metodologia chamada HQI, que é a abreviação de homeostase quântica e informacional, né? Nosso tema de hoje. Um pouquinho da minha história também, né? Eu venho de uma área totalmente diferente da área da terapia, né? Vinha colhendo os meus desafios cotidianos, natural do ser humano, até que essa busca pelo conhecimento me levou até a quântica, uma coisa puxa a outra, e aí foi onde eu conheci a HQI, né, que é uma técnica, uma ferramenta, uma metodologia de autocura consciente que permite à própria pessoa fazer um ajuste na própria consciência individual, eliminando as informações que geram como consequência a nossa realidade física material. Então, quando eu tive contato com essa metodologia, foi um amor à primeira vista e fui traçando os caminhos até me tornar um terapeuta na metodologia. E hoje eu sinto um grande prazer e uma grande honra em estar aí hoje multiplicando e repassando essas informações para que seja contribuição também para as pessoas, assim como também foi para a minha vida pessoal e como vem sendo também para os meus alunos e clientes. E em paralelo a esse trabalho, né, eu busco desenvolver no meu perfil do Instagram conteúdos, lives com assuntos que fizeram grande diferença na minha trajetória também pessoal individual, como também dos meus alunos e clientes. E conto também com a colaboração de muitos amigos e parceiros que nessa jornada, nessa caminhada, né, a gente vai se esbarrando, encontrando aí e fazendo novas amizades com grandes parceiros aí, né? Você é um deles, né, Mário? E estamos aqui, fizemos um bom trabalho aí ano passado, né? Falo bom trabalho pelo retorno, né, do pessoal e pela parceria que deu certo e os assuntos vão aí se desenrolando, né? Eu acho legal, vou comentar aqui, se me permitir, Henrique, porque Claro. eu, quando conheci você e você começou a me explicar o que era, porque eu não conhecia até então, tinha ouvido vagamente o título do HQI, mas não tinha nenhuma noção mais próxima. E quando você explicou o que era, eu achei muito interessante, porque você sabe que, como eu já disse, as ideias de My Big Tool do funcionamento da realidade, elas dão um suporte muito grande para o trabalho que você faz, né? Essa questão de você lidar com informação e com mexer, né, com limpar, com corrigir diretamente, tratando isso como informação, que é um dos temas nossos hoje, né? Informação é um dos Uhum. temas. E o fato da HQI e a sua metodologia aí lidar diretamente com isso, né? Ensinar as pessoas a trabalhar com a informação para fazer limpezas internas, ou isso dito de forma simplificada aqui por mim, né? É uma coisa muito bacana, porque você está mexendo com a realidade, né? A realidade é construída por informação, como a gente vai conversar, e você está trabalhando com a única coisa que eu vi até agora, né? Que tem muitas metodologias alternativas aí de fazer trabalhos, e todas têm algum suporte, algum potencial, mas assim, a única que eu vi até hoje que diretamente fala que está fazendo isso, ou seja, está mexendo com a formação da realidade, mexendo com a informação, né? Por isso que a gente até resolveu também, talvez, um pouco conversar sobre isso hoje, né? Sim, exatamente. E essa é a proposta e também foi uma das questões que gerou esse amor à primeira vista quando eu me deparei com a HQI.
né? Porque ela trazia essa proposta de resgatarmos esse dom da autocura, esse dom que nós já temos de interferirmos de forma na nossa realidade prática, né? E nós já fazemos isso o tempo inteiro, seja consciente ou inconsciente, né? E a HQI ela traz essa proposta de compreendermos tudo isso e de forma simples, direta e objetiva, mesmo não acreditando na metodologia, ela permite, ela traz esse convite para que a pessoa experimente, né? Nós sempre buscamos essa proposta de agir como um cientista, pratique, valide e experimente a metodologia, né? Então essa é a nossa proposta, é assim que nós viemos desenvolvendo o nosso trabalho, com encontros também hoje que substituíram as palestras presenciais depois da pandemia, que são os encontros conversando sobre HQI. Então, periodicamente, eu busco promover 1 ou 2 encontros desses por mês, explicando todo o embasamento científico e teórico da metodologia, discussão de casos e já apresentação da técnica para a pessoa já sair praticando e experimentando. E tem muitos assuntos que têm muita sintonia com o nosso trabalho, né? E eu vou pesquisando, estudando tudo e vou filtrando aqueles que têm essa sintonia e que faz muito sentido com o trabalho, né? E My Big Toy é um deles, né? Então, quem já acompanha meu trabalho, eu gosto de trazer muito esses conhecimentos para a gente entender a natureza das nossas escolhas, o meio que estamos inseridos, as regras do jogo, né, que está por trás disso. Então tem muita gente bacana aí fazendo um trabalho sensacional, como o Tom Campbell, você com a divulgação, a Eliane Xavier, né, nossa querida amiga e parceira também, fazendo um trabalho muito bacana, Dr. Francisco de Bias. Eu podia ficar aqui até amanhã citando nomes, tem muita gente bacana aí fazendo um trabalho muito legal. Professor Hélio Couto, né, que foi um dos pioneiros aqui no Brasil também. Então tem muita gente fazendo um trabalho muito legal aí, e eu acho muito interessante essa integração, e em conhecimento nunca é demais, né? Então nossa proposta é trazer essas informações aí e essa interação com o pessoal, né? E deixo o convite para o pessoal aqui hoje, né? Fica com a gente até o final, porque hoje, né, Mari, a gente colocou aqui a live, mas vai ser um aulão, né? Então a gente vai buscar trazer de uma forma bem simples, bem didática, né? Numa linguagem bem tranquila aqui, para a gente trazer todos esses conhecimentos, mas que eles não fiquem só no campo da razão, né? Para que vocês também tragam para a prática a implicação de tudo isso, né? Essa é a nossa proposta. É uma coisa muito importante que você falou, é sempre bom a gente lembrar, né? Porque as pessoas têm uma tendência a querer buscar soluções e querer acreditar nelas, né? E assim, nunca nada aqui se trata de acreditar, né? Ninguém está falando das coisas para convencer ninguém a acreditar em nada. No máximo, né, se for algo para se convencer, é convencer a experimentar, né? Porque é a experiência que vai te trazer, né, a sabedoria do funcionamento ou não das coisas, né? Porque senão fica tudo da boca para fora. Agora é muito importante também lembrar o seguinte: você vai aplicar qualquer metodologia, também não fique contra a metodologia. Isso não vai dar certo, eu vou fazer só para ver, mas eu já sei que não vai dar certo. Fique tranquilo, como dizia Henry Ford, se você acha que vai dar certo, você está certo. Se você acha que não vai dar certo, você está certo também. Porque, né, nós acabamos sendo o maior eventual bloqueio para nós mesmos, né? Nós somos os maiores. Tem um quadrinho interessante daquele grupo do Scooby-Doo, né? E o rapaz está lá, né, tem um monstro, sempre tem algum monstro, alguma coisa assim, supostamente lá, e eles estão investigando para ver o que é, né? E aí agora vamos descobrir quem é. Aí ele pega, levanta a mão, levanta a máscara assim, embaixo está ele mesmo. Aí ele leva aquele susto de encontrar ele mesmo, né? O causador dos nossos problemas, né? Ele levanta a máscara. É assim, para efeito de... A gente não sabe o que está fazendo, em geral, né? Ninguém faz isso. É difícil alguém imaginar que alguém vai fazer algo propositalmente para se prejudicar. Mas a gente não tem a habilidade, o conhecimento, né, do funcionamento das coisas, e acaba que muitas das coisas que a gente tem, elas são causadas por nós mesmos, né? E assim, essa é a má notícia, né? Eu costumo sempre brincar com isso. A boa notícia é que, já que foi você mesmo que causou, também está nas suas mãos descausar isso aí. É para isso que tem esses conhecimentos, essas metodologias, né? Exatamente. Mário, faz uma introduçãozinha para nós sobre informação e consciência, ou se quiser pegar um assunto separado, né, na visão de My Big Toy.
Ok, ok. Eu acho interessante para dar uma base, porque é tal coisa, né? O que a gente está se propondo aqui é fazer com que as pessoas entendam um pouco mais, porque você tendo uma base, você pode se sentir mais em confiança para se animar a experimentar, experimentar com essas coisas para se autodesenvolver, se autocurar quando for o caso, né? Uhum. Porque é muito bacana. Agora, se você tem um entendimento um pouco maior, né, você consegue acompanhar um racional disso, fica muito mais fácil você se abrir para experimentar e botar um pouco mais de fé na hora que estiver fazendo essa experimentação, ou pelo menos um pouco mais de isenção, né, vamos dizer assim, para você não ter a chance daquilo dar certo e não estar, ainda que inconscientemente, trabalhando contra. Né? Entender o mecanismo sempre ajuda. Então, o que acontece com a consciência, ok? Então, o Tom Campbell fez essa pesquisa durante 35 anos e concluiu que ele estava buscando uma teoria da consciência, né? Explicar a consciência, porque até hoje ninguém tem, né? Tem um monte de gente com ideias, falando e fazendo isso, scan cerebral e não sei o quê, mas assim, ninguém sabe. É uma caixa preta, eles imaginam que as coisas. A maioria dos cientistas é materialista, imagina que as coisas estão no cérebro, mas ver que agora com a física quântica, que a consciência, né, o observador consciente, tem um papel de impacto na realidade, mas eles não fazem a menor ideia do que é consciência. E o Tom Campbell foi lá, pesquisou, né, através de usar a própria consciência e fazer experimentações repetitivas e com outras pessoas e tudo mais, e para chegar a uma conclusão, ele queria explicar a consciência e suas propriedades, inclusive porque que as propriedades parapsicológicas, por exemplo, né, como se chamava antigamente, funcionam. Quando você está fazendo uma cura, né, mesmo que seja com um efeito placebo de um remédio dado para você, o médico te dá uma pílula de farinha e fala que é um remédio milagroso que vai resolver toda a parada. E aí você fica bom, né? Isso está mais que provado, isso é algo provado. Estatisticamente, dá-se uma quantidade de pílulas para as pessoas que não têm nada, se fala que elas vão ficar boas, e tantos por cento delas ficam boas. Então, isso é estatisticamente avaliado. Então, aí fala assim, mas como é que pode? Se a pessoa é material, como é que a mente dela, a vontade dela, né, consegue impactar, como é que um processo desse de HQI consegue impactar a realidade física, né? E assim, então é incompatível você acreditar que a realidade é física e que a mente tem o poder de movimentar coisas físicas. Não tem, né? Não tem conexão. Né? Ninguém achou a mente, ninguém mediu a mente, nem a força que ela exerce. Ela tem força, a gente percebe isso, vê a influência que a gente tem, mas não entende o mecanismo. E a questão do mecanismo é simples. Né? A consciência é a fonte de tudo. Então, existe uma consciência primordial que evolui, começa zerada, mas evolui, e vai evoluindo, né? Evoluindo, experimentando com ela mesma, né? Tendo ideias e pensamentos, porque é isso que uma consciência pode fazer, né? Vai desenvolvendo imagens, vai percebendo coisas, né? E vai evoluindo, e ao longo desse caminho ela cria, né? A partir dela mesma, de partes dela, outras consciências individuadas, né, menores dentro dela, pedaços dela, né, por assim dizer, que possam se perceber como seres conscientes. Numa continuação dessa evolução, ela também cria a possibilidade de realidades virtuais como esta. Então, como a física quântica evidenciou, essa realidade é constituída de partículas que são apenas informação. É uma quantidade de zeros e uns enormes sobre probabilidades e possibilidades, né, que gera a aparência, eu costumo dizer a renderização, que é a visualização tridimensional de algo como se fosse uma realidade que pela programação do avatar, que a gente como consciência usa para estar nesta realidade, a gente interpreta as coisas através dos sentidos do avatar e para nós tudo parece material. O corpo parece material e as coisas à nossa volta parecem material, mas é um sonho, é como se fosse um sonho, que é uma criação da nossa consciência, só que com mais regras firmes, porque este é suportado pela fonte, para ser um local de experimentação e de evolução da consciência, de crescimento da consciência. Okay? A gente cresce jogando, interagindo uns com os outros e aprendendo a respeito disso, a desenvolver valores
né, por exemplo, amor, por exemplo, compaixão. Né? A gente começa com muita ignorância, muita estupidez, muita violência, muito caos, muito medo, né? E vai crescendo, 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 e vai indo na direção do amor, aprendendo com estas experiências, evoluindo a consciência que nós somos. Então, o avatar é um meio usado para a evolução da consciência. E não é físico, ele é digital. Ele dá a sensação de ser físico. Então, nesse aspecto, a gente acaba usando bastante, por exemplo, o filme Matrix. Inclusive, publicamos uma postagem hoje usando o filme Matrix, porque o filme Matrix ajuda a dar uma ideia do que é uma realidade virtual imersiva, ou uma simulação. E aí, veja, não quer dizer que não é real, então já vou pondo logo de cara, não quer dizer que a realidade não é real. Tudo que você experimenta é real para você, a sua vida é real para você, né? Você está aqui, entrou nessa brincadeira através do nascimento, você se conectou com esse avatar virtual, parece tudo material, você tem todas essas experiências, interage, cresce, possivelmente, né? Se for se aproveitar a oportunidade, e sai daqui melhor do que entrou, e aí pode até ir eventualmente para outras, né? Possivelmente já participou de outras oportunidades. Dessa consciência que você ela vive muito mais, né? Consciência é sinônimo de vida e não tem fim, não tem limite, e cresce, cresce, cresce. É uma oportunidade de crescimento infinita. E então, nesse ambiente, né? A consciência lida com informação, do mesmo jeito que este celular que nós estamos usando aqui hoje, ou o computador, no caso de alguém está usando, está reconstruindo estas imagens e este som a partir de zeros e uns, que são informação. Essa realidade, ela também é construída com informação. Então, só que o celular e o computador somos nós mesmos, né? A gente interpreta, decodifica, verifica, reconstrói a imagem, vê tudo isso, ouve, toca, sente, cheira. E quando eu falo isso aqui, do mesmo jeito que o celular codifica em números, manda para você, decodifica para você em imagem e som, o negócio flui do mesmo jeito conosco, só com um equipamento muito mais sofisticado, que é o celular da fonte, né? Que alguns conhecem como Deus também, né? Que queira chamar assim, é o que normalmente as religiões chamam, mas é o Criador, a fonte, o pai, a mãe, né? Não importa. E esta fonte é uma mente, né? É uma grande consciência, e ela trabalha com informação. Né? Informação são zeros e uns, e zeros e uns são só zeros e uns. Se você olhar para um monte de 0 e 1 no filme Matrix, fica aqueles numerinhos rodando na tela, né? Não significa nada para nós. Né? No filme parece que significa alguma coisa, mas está mostrando está tentando mostrar para as pessoas que a realidade é construída a partir de zeros e uns. Mas o que você entende mesmo é a decodificação, que é automática, o avatar faz para nós. Ele dá a impressão que está vendo e a gente reconstrói uma imagem a partir daquilo que parecemos estar vendo, mas na verdade é um fluxo de zeros e uns. Então a gente está lidando com informação, codificação, decodificação, interpretação, é o que nós fazemos, é o nosso dia a dia. E aí que a gente joga, né, carrega aqueles... Porque assim, a gente tem um programa básico de interpretação que nos ajuda a lidar com a realidade dos zeros e uns. Do contrário, a gente só veria zeros e uns e não saberia o que fazer, ok? Mas fora isso, a gente vai com nossos traumas, com nossos desejos, com nossos vícios, com nossas crenças, com nossos medos, com nosso egoísta, né? Eu sempre ponho entre parênteses, né? O ego egoísta, não é? O ego é primeiro aquela sensação de ser. Mas o egoísmo é onde você extrapola e tenta abusar dos outros a partir dessa sua ignorância, e inclusive saber o que é. Okay? Então aí é o egoísmo. Então tudo isso acaba deturpando e distorcendo as coisas. Né? E aí é uma programação que a gente coloca sobre nós mesmos, com todas essas crenças e traumas, que você normalmente já fala aí nos seus treinamentos, né? Os métodos de solucionar, segundo a HQI. E é tudo informação, não tem nada que, ou é a consciência, é o que nós somos, ou é a informação com a qual a consciência está lidando. E a gente começa a colocar essa informação na maneira de travas para nós mesmos, né, por não entender nada do que está fazendo, né, desde quando criança vai aceitando coisas, né, vai passando por dificuldades e vai acumulando aquilo. E aquilo acaba virando uma verdadeira saco de lixo para você carregar enorme, né, e atrapalhando e pesando na sua vida.
Agora, é tudo informação, é isso que mais Victor traz. Nós estamos lidando com informação. Se estamos lidando com informação, é mais leve. E se eu coloquei a maior parte disso aí, como eu disse e brinquei antes, a má notícia é que eu coloquei, a boa notícia é que se eu coloquei, eu posso tirar. E aí, para isso, a gente pede a ajuda do Henrique, que ele é especialista em métodos para fazer isso. Não sei se ficou bom, Henrique. Se não ficou, faltou alguma coisa, fique à vontade para complementar com pergunta aí. Mas, a grosso modo, muito rapidamente, é isso que se trata um pouco da realidade, como mais digitou, como consciência e informação, né? Excelente, Mário. Ficou perfeito. Deu uma aula de informação para a gente. Perfeito. E tem essa sintonia muito grande com o nosso trabalho, né? Que também é baseado na informação, que é quem fundamenta também o nosso trabalho, e compartilhamos de tudo que você falou, né? Vou trazer aqui um pouquinho na visão da homeostase quântica informacional, na HQI, que você falou a metade do assunto aí, né? Agora é trazer ela da visão da HQI, que tem a mesma sintonia, né? Por isso que é, como você brincou, né? Mais bigtoísta, né? É mais bigtoísta. A vista, é para facilitar a expressão, eu criei um neologismo, mais bigtoísta. HQI é mais bigtoísta e mais bigtoi é HQista. De alguma forma, né? Tem essa sintonia muito grande. Vou fazer um desenho, né, de um paralelo aqui para o pessoal, para poder acompanhar também. Bom, nós partimos do pressuposto seguinte, que toda a nossa realidade física e material, né, como você disse, vem dessas informações, né? A física informacional, ou física da informação, é uma área de estudo, né, uma ramificação da física quântica que teve uma popularidade ali, né, que ganhou essa popularidade ali com John Wheeler, aproximadamente ali na década de 80, se não me engano, mais ou menos. Até então, qual que era o caminho da ciência ali, né? Ela vem resgatando sabedorias muito antigas, né? Que antes, depois, no decorrer do nosso espaço no tempo aí, né? Nesse intervalo, até o nosso presente momento, houve uma separação entre a ciência e a espiritualidade. Então, nós já vimos em passagens muito antigas que a nossa realidade material vem da informação. Passagem como no princípio tudo era o verbo. O verbo em grego significa palavra, né? Logo, informação. Do verbo se fez carne, né? Ou seja, da informação se fez carne, matéria, né? Verbo, palavra, informação, logo se fez carne, né? Então já está no nível físico, material, né? Então essas sabedorias antigas já vinham nos demonstrando, mas na linguagem da época. E aí teve que vir, né, galgando de acordo com a época e a cultura, com novas formas de dizer tudo isso. Quem começou a dizer, a primeira discussão, que tudo vem da mesma base, mas não com a conotação de informação, foi Demócritus, lá desde a Grécia Antiga, onde Demócritus ele já dizia de forma filosófica que se a gente fosse reduzir tudo que existe no nosso universo material, físico, observável e palpável, nós iríamos chegar em uma partícula que seria indivisível. E ele chamou essas partículas de átomo, né, que vem do grego anão e tomo, divisão. Então seria, ou seja, indivisível. Então ele já trouxe essa abordagem que o substrato do nosso universo chegaria a uma parte que seria indivisível, e ele deu então ao nome de átomos. Anos depois, a ciência descobriu a existência de um átomo, né, que é constituído por três bases principais, que é próton, nêutron e elétron. Ou seja, essa tríade, né, dá origem à nossa realidade material no nosso nível físico, né? E esse paradigma permaneceu por muitos anos. Então, por que isso? Porque a caneta é feita de átomo, esse telefone, esse papel, um pedaço da lua, né? Tudo é feito de átomo. A diferença vai ser só a quantidade de prótons e nêutrons que vão se organizar. Por exemplo, Mário, acho que sua tela está travando, você está rodando legal para você? Tá beleza? Ah, tá. Tá, estou te ouvindo bem. Travado. Então, toda a nossa realidade nesse nível físico é constituída da mesma base, né? Nessa visão física material até aqui, que é prótons, nêutrons e elétrons. Tudo vem da mesma fonte. A diferença vai ser a organização de tudo isso.
Então, um átomo que é feito de prótons, nêutrons e elétrons é a quantidade de X prótons, X nêutrons e X elétrons que vão se organizar e vai dar um átomo específico que se vai organizar com outro, que vai dar origem a uma molécula, que vai se organizar com outra molécula, que vai dar origem a um órgão, né? E aí vamos construindo os tijolinhos que vai galgando, então, a nossa realidade física. Tá? Até aí, tranquilo. Quando Einstein chegou na época do Einstein, no início do século passado, o que ele descobriu? Ele descobriu que dentro do núcleo de um átomo existe energia condensada. Então, ali já quebrou, então, o paradigma da época. Porque se tudo é feito de matéria, de átomo, né, esses menores tijolinhos da nossa realidade física, e esse átomo é feito de energia, então tudo é feito de energia. E aí já mudou, então, a visão de mundo. Parece simples, né? A gente fala assim, mas tá, só porque descobriu que uma coisa não é feito disso, tem uma coisa embaixo, então qual que é a diferença disso? Muita. Nós observamos uma aplicação negativa dessa descoberta com as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. O que essa descoberta propiciou? Né? Se você tem uma pequena quantidade de massa de matéria e você libera a energia que está lá dentro, né, você tem uma bomba atômica, que foi o que eles fizeram. Liberaram a energia condensada de uma pequena quantidade de massa numa pedra de urânio e plutônio, e tivemos ali uma bomba com eficácia de 14%, que dizimou milhares de pessoas na hora. Então, é trabalhar com a mesma coisa, mas em níveis de organização da matéria diferente. Se a gente vai trabalhar com essa caneta no nível matéria, nível físico, e vai tacar na cabeça de alguém, está sujeito a arranhar alguém. Agora, se libera a energia que está dentro do átomo dessa caneta, nós temos uma bomba atômica. Eles fizeram com urânio e plutônio, porque para manusear é mais fácil do que mexer com a caneta, né? Mas é só para a gente entender a diferença em trabalhar com a mesma coisa em níveis de organização diferente. Ou seja, essa caneta, em um estado de caneta, ela é energia. E na década de 80, o John Wheeler traz uma discussão que abaixo do nível da energia existe informação. E ele traz o conceito, né, que o Mário abordou aqui dos zeros e uns, né, dos bits, onde ele trouxe a teoria chamada teoria It from Bit. Então, onde ele afirma que tudo é feito de pura informação. Então, nós temos a informação que cria a nossa consciência, num modelo demonstrado dentro da obra da homeostase quântica informacional, trabalho publicado pelo professor Sérgio, que quem desenvolveu a metodologia. Ele desenvolveu esse modelo onde ele apresenta essa causação descendente, aonde a informação cria a nossa consciência individual, que na nossa visão é um conjunto de informações. Essa informação cria a energia, que cria a realidade. Então, nessa causação de informação para a matéria. Ou seja, toda a nossa realidade física material quer dizer que existem informações no nível da nossa consciência criando essa nossa realidade. Por isso que nós observamos na prática, se nós buscamos apenas soluções materiais para os nossos conflitos materiais, muitas das vezes essa realidade não se sustenta ou tem oscilações muito grandes. Por quê? Porque a consciência que tem essas informações, que desencadeou essa realidade, não foi alterada. Né? E aí que entra a proposta da HQI, da homeostase quântica informacional. De forma consciente, a pessoa no nível físico da matéria, ela vai ajustar as informações que estão nesse nível de consciência e, como consequência, toda essa realidade é alterada. Né? Então, aqui um breve resuminho desse caminho informacional, da informação, e qual a implicância disso na nossa realidade física, né? Que essa é a nossa proposta, né, Mário? Trazer aqui essa compreensão de como que esses assuntos vão impactar a nossa realidade física material. Você falou de causação e eu lembrei de uma imagem que eu publiquei hoje também e que tem mais a ver com o bate-papo anterior que está gravado aí no nosso canal, meu com a Eliane, que você citou antes. Eliane Xavier é física, né? A gente também faz uns bate-papos bem legais. Tivemos um essa semana, teve bastante audiência. E foi sobre karma e causa e efeito. Aliás, você assistiu também. Mas eu fiz a postagem com os dominozinhos, né? Então é uma sequência de dominó interminável, né? Como se a câmera fosse passando, o dominó derruba o próximo, derruba o próximo, derruba o próximo.
e a câmera vai passando. E aí você, às vezes as pessoas, né, eu tenho a impressão que assim, eu não sei se ficou claro ou não, ou se simplesmente não gostaram da informação transmitida, né? Porque causa e efeito é isso, né? Acontece algo e aquilo resulta em algo, né? Então, no caso do dominó, este aqui, de alguma forma, foi derrubado, né? Mas ele vai ser, vamos começar dele, né? Foi empurrado, bateu um vento, sei lá. E ele cai, empurra o próximo, aí ele causa, ele é a causa da queda do próximo, o próximo recebe o impulso, cai, bate no próximo, empurra o próximo, né? E eu citei o seguinte, né? Que a situação que a gente vive hoje, seja ela qual for, ela começou no Big Bang, né? O Big Bang foi a causa original, né? E pelo menos para este universo, ele gerou esta realidade informacionalmente, é um Big Bang digital, mas as partículas se expandiram a partir daquele ponto, seguindo as instruções da programação, que são as leis da física, e se expandindo, gerando estrelas, planetas, galáxias e todo o universo. E este gerou alguns planetas, possivelmente, a gente sabe com certeza de um, com água na distância correta da Terra, nada disso é acidente, né? Essas tentativas foram voltadas nesta criação para justamente gerar um ambiente onde se desenvolvesse a vida, né? E se desenvolvessem avatares biológicos, aparentemente, mas no final são informacionais, lá no fundo tudo é informação, mas aparentes avatares biológicos, cujas consciências, que somos nós, possam se conectar através desses avatares para ter essa experiência aqui e poder discutir esses assuntos, inclusive. Mas o fato é que, né, nós estamos o tempo todo imersos nessas correntes de causa e efeito, né, porque a gente está o tempo todo tendo opções, fazendo escolhas dentro das opções que a gente percebe, no limite da nossa competência, capacidade de perceber, fazemos as nossas escolhas, consciente ou inconsciente, estamos inconscientes, estamos fazendo insuflados por qualquer razão de qualquer outro, não estamos nem percebendo por que estamos escolhendo, né? Quanto mais inconsciente, pior para nós, porque as escolhas nem são nossas, mas podemos estar fazendo escolhas muito conscientes e qualquer escolha que a gente faça sempre vai ter dentro do processo da realidade um desenvolvimento e a gente não sabe onde aquilo vai dar. Você escolhe casar, você não sabe como vai ser aquele casamento. Você torce pelo melhor, mas não sabe. Você escolhe ter um filho, né, e torce pelo melhor. Mas, assim, o desenvolvimento vai se dar como se der. Ele é desconhecido. Então, o que você escolheu, você sabe. E depois, no que deu, você descobre. Né? E assim vai. Né? E quanto mais você está consciente, presente e atuante nisso, até pode influenciar um pouco mais ou um pouco menos. Mas sabendo no que você influencia e no que você não influencia, e tentando buscar o que é realmente seu e que você está escolhendo porque escolheu, ou que foi empurrado por conta de propaganda, de mídia e sei lá o quê, né? Então, é uma série de coisas que ajuda na compreensão da pessoa a entender tudo isso. E essa questão da causação que você falou é isso. Né? Então, nesse caso, a gente tem o Big Bang inicial, digital, e que gerou até o momento, né, com todas as escolhas que todos os nossos antepassados físicos fizeram e todos nós, em nossos eventuais pacotes de experiências anteriores fizemos, nos trouxe até aqui. Então, o que nós somos hoje? Consequência de todas as escolhas que fomos fazendo e das consequências dessas escolhas e daquilo que aproveitamos para aprender ou não, e chegamos até aqui. Como é que eu mudo meu futuro? Fazendo melhores escolhas daqui para frente, estando mais atento, mais consciente, aprendendo mais sobre o funcionamento da realidade e ajudando a jogar o jogo melhor, né? A nadar na direção da correnteza e fazer com que isso seja um pouco melhor, um pouco mais agradável, porque muitas vezes, às vezes, se torna desagradável pelo desconhecimento, pela luta, pela resistência, né? Mas é muito interessante que tudo isso tem a ver com esta questão de causa e efeito. É uma realidade onde é parte das regras do jogo, essa questão da causa e efeito, né? E tudo tem uma causa. Né? No Big Bang eles não sabem, porque como são materialistas em geral, não entendem qual é a causa, porque a causa não está nesse universo. Esse universo nasceu dentro de um outro universo. Okay? Esse outro universo é o universo da consciência. E quem deu start para esse universo foi a consciência fonte.
porque ela criou com intenção uma realidade onde pudesse existir esse tipo de interação. Mas, como você disse, no final é tudo informação. Você citou o It from Bit aí do John Archibald Wheeler, que é fantástico, é fundamental. Ele escreveu alguns artigos aí lá atrás, falando que as coisas vinham dos bits, né, de informação, inclusive as partículas, e disparou um incômodo geral, porque ninguém queria encarar que as partículas não eram pequenos tijolinhos e que eram informação, né? E mais adiante tem um interessante para você pesquisar aí, não sei se isso foi citado pelo seu mestre aí, o Edward Fredkin também é considerado um pai da física digital, por assim dizer, porque ele também era físico e ele mexia com simulações de computador, e ele também foi um dos que fez as primeiras propostas sobre inclusive criou esse termo de física digital, né? E depois, finalmente, o Tom Campbell, que veio aí para ligar com a consciência, porque até então o cientista materialista ele fica supondo coisas que ele não quer tocar, que é de onde vem essa mente que tem essa informação que gera as partículas e que gera todo o resto, né? Porque passa a ser algo aparentemente místico, porque está fora da materialidade. Mas o problema é que se é a consciência, se eu sou consciência e não existe materialidade, só a percepção da materialidade, fica tudo muito mais fácil de lidar se eu não tiver esse paradigma dos tijolinhos, né? Não são tijolinhos, é informação. E com informação eu lido, é o que eu faço o dia inteiro. É o que a minha mente, a minha consciência, e a sua e a de todos faz o dia inteiro. Então, lidar com informação é muito mais fácil do que querer fazer transformação em matéria. Então, o efeito que a mente tem sobre a matéria, por assim dizer, ele vem do fato de que a matéria não existe. A matéria é o resultado da imaginação da mente, por assim dizer. Exatamente. E os temas que você falou já deixa até de dica para o pessoal aqui, né? Que aí também é um outro assunto também que nós somos suspeitos, né, Mário, para falar, que é sobre livre-arbítrio, escolhas, né? E nós temos uns bons bate-papos aí também, salvo. Depois fica de convite aí para o pessoal assistir nossas lives sobre livre-arbítrio, escolha, destino, né? Tem um bate-papo bem legal lá. E sobre obras também, tem uma também que não pode ficar de fora, né? Que inclusive é um dos fundamentos também do nosso trabalho, que deu origem à metodologia, né? A homeostase quântica informacional, que é a obra do Dr. Francisco de Biase, né? A teoria que ele desenvolveu, chamada teoria holoinformacional da consciência, que ele desenvolveu esse modelo, onde ele resgata também os estudos do Wheeler com a visão informacional, e ele traz essa visão de que vivemos em um universo informacional e quem faz essa interconexão com a consciência não local, que permeia todo o universo, através de informações, é o nosso cérebro, através de redes neurais clássicas quântico-holográficas. Então, ele desenvolveu esse trabalho, onde ele publicou, e tem sido vários acessos no mundo inteiro esse trabalho dele. Também tivemos a oportunidade de fazer algumas lives com ele, né, onde ele aborda com mais profundidade sobre essa obra. Então ele resgata também esses estudos do Wheeler e demonstra essa visão informacional que permeia todo o universo e o nosso cérebro quem vai fazer essa intercomunicação e interpretação dessas informações. E com base também nesse trabalho do Dr. Francisco de Biase, que foi desenvolvida a homeostase quântica informacional, que é a técnica. Então nós temos a TQI, que é a teoria... Pode, Maria, fazer pergunta? Pode falar. Não, eu ia te comentar, assim, você acabou de falar nele e me trouxe à memória uma coisa. Hoje chegaram os livros My Big Tour, chegaram lá para ele no Rio de Janeiro, me sumiu o nome da cidade. Eu mandei os livros para ele Barra do Piraí. Mandei a semana passada, botei no correio e hoje chegou lá para ele começar a ler. Ele conhece no geral, assim, mas ele não tinha lido ainda os livros e ele recebeu hoje. Tem certeza que vai dar bons papos para a gente aí esse ano também. Pois é. Porque tem uma sintonia muito grande todos esses trabalhos, né? Por isso que a gente acabou se esbarrando aí, né? E estamos aí batendo esses papos, porque tem essa sintonia, né? Todos abordam a mesma questão, trazendo, demonstrando o mesmo conceito, né? E com base nesse trabalho, o professor Sérgio, ele desenvolveu então a TQI, que é a Teoria Quântica Informacional,
onde nesse modelo da TQI nasce uma metodologia, que é a HQI, que é a homeostase quântica informacional. Então, TQI é a teoria que ele desenvolveu e a HQI é a técnica, a ferramenta onde a pessoa consegue praticar. Ela não precisa entender de física quântica, ela não precisa ter esse embasamento. Hoje a técnica é praticada por crianças, adultos, adolescentes, todas as áreas, todas as profissões, terapeutas em outras metodologias, e pode ser integrada a qualquer trabalho. E o que ele demonstrou nessa teoria? Que essa informação, né, que permeia toda a nossa realidade, que permeia todo o nosso universo, que cria a nossa consciência, que são conjuntos de informações individualizadas, né, desenvolvendo a nossa realidade física, ele demonstrou que em cada nível, essa informação ela vai operar com uma quantização diferente. Então, um resuminho aqui, para o pessoal entender um pouquinho, quem não ouviu falar sobre quantização. Quantização foi um assunto discutido por Max Planck no início do século passado, que ele é conhecido como o pai da física quântica, né, também. Foi um dos primeiros a entrar nesse mundo quântico. Até o Max Planck, os cientistas acreditavam que a energia, quando é emitida, ela é emitida de uma forma linear, contínua. Né? Ou seja, como se eu abro a torneira, a água não sai ali de forma linear, né, contínua, cientistas acreditaram que a energia era emitida dessa forma. Até que o Max Planck demonstrou que essa energia é emitida de forma fracionada, com quantidades específicas. Ele chamou esses pacotinhos de quanta, né, que do latim vem de quantidade, e daí nasce então o termo física quântica. Então ele demonstrou então que a energia é emitida em pacotinhos, de forma assim popular falando, né? Emitida em pacotinhos. Ele ganhou um prêmio Nobel com essa teoria, e essa teoria dele influenciou vários outros trabalhos, inclusive o salto quântico dos elétrons do Niels Bohr, a teoria do efeito fotoelétrico do Albert Einstein, que também ganhou um prêmio Nobel. Então esse trabalho deu origem a várias outras discussões. E em 2008, o professor Sérgio, ele demonstrou matematicamente que essa informação que permeia todo o nosso universo, ela vai operar em cada nível da realidade com uma quantização diferente. Então lembra o modelinho que eu falei, a totalidade da informação, que nós podemos chamar de Deus, de universo, de consciência cósmica, consciência divina, seria a base primordial da nossa realidade, que se individualizou no nível da nossa consciência individual. E aí nós temos o nível da energia, até usei o exemplo lá da bomba atômica, né? E o nível físico da matéria. O professor Sérgio demonstrou que essa mesma informação vai operar em todos esses níveis. Mas cada nível ela vai operar com uma quantização diferente. Ela vai ter um quanta diferente. Ele demonstrou isso matematicamente. E qual que é a teoria disso? Ora, se a informação é emitida em pacotinhos e ela vai operar em cada nível de organização da matéria com um quanta diferente, se eu conseguir controlar, então, esse processo de quantização, eu consigo trabalhar em níveis específicos. E se as informações que estão na minha consciência, que criam a minha realidade, se eu controlo esse processo de quantização da informação, eu consigo ajustar, programar ou eliminar, trabalhar, ajustar esse nível da minha consciência individual. E foi onde ele desenvolveu a metodologia que permite, então, o praticante da HQI ajustar essas informações no nível da consciência. E além de desenvolver a metodologia, ele também desenvolveu através de estatísticas, todo um raciocínio onde permite essa precisão na localização dessas informações. Então, de acordo com a realidade que nós vamos trabalhar no nível físico, se é uma doença, ou um problema de relacionamento, ou um problema financeiro, ele conseguiu mapear que tipo de trauma, que tipo de situação, que tipo de padrão mental e emocional, né, que está nesse nível da consciência, como informação, que está gerando essa realidade. Logo, na hora de praticar, nós conseguimos trabalhar de forma direta e objetiva essas informações através da eliminação, e como nós eliminamos na raiz, toda a nossa estrutura material é alterada e nós conseguimos vivenciar uma nova realidade, com uma nova consciência. Ou seja, o que nós entendemos? Nós temos uma consciência X, individual, com um certo número de informações que é responsável pela minha realidade atual. Então, seja uma realidade positiva ou negativa. Se eu estou doente, eu tenho informações na minha consciência
onde eu vivencio essa doença como uma realidade física através do meu avatar aqui na matéria. Quando eu ajusto essas informações, logo eu dou um salto de consciência, eu vou ter um novo conjunto informacional na minha consciência. Se eu já não tenho mais o conteúdo que desencadeou essa doença no nível físico, logo essa minha realidade é alterada, né? Então, aqui um breve resuminho aqui sobre o trabalho e esse paralelo, né, essa sintonia com todo o nosso trabalho. Eu acho importante uma parte aqui, para ficar bem claro, né? Porque existem pessoas com muito boa vontade, com muita articulação, ajudando, trabalhando a ajudar as pessoas, isso eu acho muito positivo. Tem muita gente que está num estágio de vitimização profundo, e essa percepção de que você cria a sua realidade, ela é importante para chacoalhar as pessoas e tirar desse buraco, né? Que é um buraco sem saída. Você vai, né? Pode terminar numa depressão, né? Qualquer coisa assim. Então, assim, você fica de vítima e você nem tenta sair, porque você é vítima. Então, a culpa não é sua, você está lá por culpa de outro e você não consegue fazer nada a respeito. Então, essa questão de você perceber que você cria a sua realidade é importantíssima. Só que, o que eu queria dizer é o seguinte, nem todos fazem isso com uma profundidade de conhecimento, né, das coisas como nós estamos procurando fazer com essas metodologias que a gente usa aqui no caso, e com esse embasamento, e às vezes acaba gerando a sensação de que você pode fazer qualquer coisa, né? Então, assim, existem regras de funcionamento da realidade e essas regras não te permitem que qualquer coisa seja feita. Então, tem algumas coisas que são mais fáceis, ou seja, mais prováveis de ser renderizadas dessa nuvem de probabilidades e possibilidades, e outras coisas que são de probabilidade muito baixa, ok? Então, a chance de conseguir fazer aquilo acontecer, porque a probabilidade é muito baixa, é muito pequena. Então, como exceção, acaba ocorrendo todo tipo de exceção, mas como regra, para a maioria não funciona. Ok? Então, esse discernimento de que há coisas que são mais fáceis de fazer, simplificando a história, e coisas que são mais difíceis de fazer por conta das regras, é por isso que é legal entender, né? Então, você está falando aí e automaticamente você deu um exemplo, né, de um tema de saúde. Então, falando uma coisa que é mais fácil de uma que é mais difícil. Vamos dar um exemplo. Eu gosto sempre de dar exemplos drásticos, porque eles mostram os extremos e fica bem claro, né, pelo contraste. Ok? Então, um tema de saúde, ele é extremamente pessoal. Ele afeta principalmente você, né, com aquela doença que provavelmente você está causando a você mesmo, mesmo sem saber, e com a possibilidade de solucionar aquela doença, aquele tema, seja físico ou mental, né, por você mesmo, né? Então, a coisa que está mais no seu poder é você e a sua saúde, tanto para você se prejudicar como para se ajudar, ok? Então, é altamente forte e provável a sua influência, tanto negativa como positiva, sobre isso, ok? Então, alta probabilidade. Agora, baixa probabilidade. Vamos tratar de um tema que depende de todos. Por exemplo, essa situação toda da pandemia é um negócio totalmente fora do nosso dia a dia, do nosso nível pessoal. Você pode, por exemplo, fazer mentalização ou visualização para que você melhore a sua, como é que chama, os seus sistemas imunológicos e você pode se ajudar pessoalmente. Mas você não consegue mudar o que está acontecendo no mundo, porque é um negócio que está espalhado no mundo inteiro, está rolando, né? O ser humano tem alguns processos de estar muito misturados uns com os outros em determinados locais, sem higiene, às vezes mexendo em laboratório com risco de coisas escaparem. Quer dizer, o ser humano é que gerou, né, devido ou indevidamente, natural ou não, o ser humano, com todas as condições, gerou isso e gerou para todos, ok? Então, não é uma geração de uma pessoa, ok? Isso para falar de né? Um tema como o tema de uma eleição, seja lá do que for, também é um tema de maioria, né? Então, não é um tema pessoal, não é tema pessoal. Então, em temas de grupo, você tem uma influência, a sua parte da influência, no caso do Brasil, é 1 sobre 200 milhões, né? No caso do mundo, é 1 sobre 8 bilhões. Então, como é que você vai movimentar o mundo em outra direção? Só fazendo a sua parte.
mas a sua influência, ela é pequena, vai contaminando as pessoas ao seu redor, que talvez vão contaminando as outras, e cria um efeito dominó positivo, né? Mas, assim, indiretamente, a sua vontade para o mundo, ela é uma de 8 bilhões. Para o Brasil, é uma de 200 milhões. Então, sobre a sua saúde pessoal, é uma sobre um, é 100%, entendeu? Então, assim, pode alguém estar te prejudicando, pode alguém estar te ajudando com a intenção, tá? Mas, assim, em geral, o domínio é seu, porque o ambiente é seu, é um ambiente interno seu avatar. É do seu avatar que você está cuidando. Então, isso para deixar claro. Então, quando alguém diz que você pode fazer qualquer coisa, não está errado, nunca vai estar, porque nada é impossível. Ponto. Nada é impossível. Mas, desde cara, eu já te aviso, talvez você não goste dessa notícia, mas tem coisas que são muito baixa a probabilidade de você fazer. Você não vai movimentar a órbita da Terra, você não vai movimentar a órbita da Lua, né? E você não vai movimentar a sua vontade sozinha contra a vontade de 8 bilhões de seres do planeta. Quer dizer, o que corre no planeta é consequência de todas as escolhas e intenções que todos do planeta estão aplicando nele. Então, assim, cuidado, existem, claro, formas... Mai Biritou explica isso com bastante extensão, com bastante detalhe de como é que funciona, né? Ele até criou uma regra da... eu não vou lembrar o nome me sumiu agora. Tem uma coisa da física que é incerteza. A incerteza, né? Tem a questão da incerteza na física tradicional materialista, mas o Tom propôs uma incerteza parapsicológica, por assim dizer, né? Então, aquelas coisas que estão mais bem definidas na cabeça da maioria, a tendência, o peso é muito grande para que aquela coisa vá naquela direção, independente do que você queira. E nós estamos num ambiente conjunto, assim, né? Inclusive, pessoas fizeram pergunta para mim, não, escuta, eu estou muito satisfeito que eu estou tendo um baita desempenho em impactar as coisas da minha vida pessoal, mas eu estou extremamente insatisfeita com a realidade do país por conta disso, daquilo e daquilo. Não, eu não estou entendendo como é que pode. Porque assim, a pessoa sai achando que ela vai poder mudar a realidade pessoal e total, né? Você não pode escolher o planeta que você vai morar. Você já está nesse. Você escolheu isso lá atrás, quando veio para cá, né? E aqui você está. Agora você vai viver essa vida. Na próxima você escolhe outro. Mas lamento dizer para você que você não muda de realidade. Tem uma turma aí dizendo, né, que você pode mudar de realidade. Você escolhe e vai. Então, assim, por favor, me indica onde fica a porta que eu quero ir também, né? Mas, assim, eu não vi ninguém que está ensinando isso dizer que foi lá e voltou só para explicar para nós. Não gosta daqui, mas voltou para explicar para nós. Então, assim, é um tema delicado. Eu estou sendo, vamos dizer, sardônico, sarcástico, porque não é impossível, de novo, hein? Não existe nada impossível, mas a chance de você se comprometeu aqui com essa experiência, com esse avatar, você está ancorado através do avatar para essa experiência. E ela vai acabar. Quando acordar, vai parecer um sonho. Foi super rápido. Quando você acorda, você viveu um sonho enorme, com um monte de coisa lá acontecendo, e quando você acorda, foi só um sonho. E aqui vai ser a mesma coisa. Quando você morrer no avatar, você acorda e fala, nossa, foi só um sonho. Entendeu? É super curto. Mas parece longo, né? Pela intensidade, pela continuidade, pelo foco. Mas é por aí. Então, só com essa coisa. Tudo aquilo que você está dedicando para o pessoal, né, seja mental, seja físico, de saúde, seja de coisas que são para você, por você, né, são alcançáveis individualmente, nessas coisas você tem uma força muito grande. E naquelas coisas que são coletivas, você não depende só de você. Então esquece, porque você sozinho, você não muda o mundo, você muda você e o seu impacto vai servir como um dominó para ir chegando lá também. Mas não que você vai mudar a mentalidade de todo mundo com a sua vontade. Cada um tem a sua, né? E tem igual poder. Exatamente. Você deu gancho para falar várias coisas interessantíssimas aí, que é muito importante, né? Porque normalmente a gente acaba dosando alguma coisinha para falar, né, e tal. Mas eu acho que, de forma coletiva, chegamos num ponto que é interessante colocar essas cartas na mesa para a pessoa também não viver no país das maravilhas, né?
Então é importante ressaltar alguns pontos, e esse é um interessante que você colocou. Você até usa uma frase muito legal que eu gosto, que livre-arbítrio são para as escolhas e não para a consequência. Exato. Né? E a gente analisar essa frase tem uma sutileza muito interessante aí. Né? E esse ponto do coletivo também é muito interessante, isso que você abordou, e é um ponto que também nós abordamos muito na HQI. Né? Todo o nosso trabalho ele é voltado para desenvolver o amor próprio. Por quê? Porque as pessoas buscam, eu vou mudar o mundo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Realmente, o mundo está precisando, tá, de forma coletiva, tá. Nós somos uma consciência que impacta no coletivo, mas nós temos o inconsciente coletivo. Né? O Jung trazia muito a questão do inconsciente coletivo, que são várias consciências que vão por mais força. A mesma coisa, você vai pegar um fio desencapado, você vai tomar um choque. Ele tem a capacidade de te despertar um choque. Quando você colocar 200 fios desencapados, o choque vai ser muito maior. Né? Ou seja, é um coletivo. E esse é o mesmo impacto que nós temos também. Né? E muitas pessoas vão buscar o quê? Lá fora. Ou essa falsa ilusão de que vai mudar o mundo sozinha. Ela tem o poder de mudar? Tem, mas quando ela faz o seu caminho individual. E da mesma forma que um problema também não nasce sozinho. À medida que uma quantidade de consciências começam a fazer escolhas negativas, o coletivo vivenciam realidades negativas. Então, da mesma forma que o problema não nasce com uma pessoa sozinho, a solução também vai começar com o papel de cada um. Então, o ego acaba pegando a gente na esquina, né? Coloca ocupado tanto tentando mudar o outro, tentando mudar uma nação, uma cidade, um bairro, ou até a própria família, que começa por ali, né? A pessoa tentando controlar um coletivo, que ela esquece de fazer o próprio caminho, a sua própria jornada individual. Né? E isso acaba, muitas das vezes, pegando como fuga. E ela não deixa de fazer o que precisava ser feito. Então, é por isso que nós desenvolvemos sempre o amor próprio. Nós buscamos, sim, o amor incondicional a tudo e a todos, que é o que os grandes mestres pregaram. Só que como que nós vamos amar a tudo e a todos se não amamos nem a nós mesmos? Com acúmulos de informações negativas na nossa consciência, com raiva, com ódio, com ciúme, com tristeza, com autorrejeição, com carência, com frustrações. Então, como que nós vamos amar o próximo, ajudar a família, ajudar o bairro, ajudar o Estado, ajudar o país, ajudar o mundo, se nós não conseguimos ajudar a nós mesmos? Então, a HQI ela vem como uma ferramenta para que a pessoa ajuste a própria consciência e desenvolva o seu amor próprio. Logo, o amor incondicional ele vem como uma consequência, não como uma obrigação ou como um movimento onde você deixa de fazer a lição de casa. Né? Então, autoconhecimento agregado a tudo isso é justamente isso, é fazer a nossa parte. E também essa proposta, né, Mário, dos nossos bate-papos, trazer conscientização a quem se sente que está no momento. Né? Que é um conscientizando, daqui a pouco 2, 3, 4, 5, 6, 8, daqui a pouco nós alcançamos uma massa crítica, e uma massa crítica com outro nível de consciência é aonde nós vamos mudar a consciência do coletivo. É a solução, é a única solução, porque assim, a gente não percebe, porque a tendência da gente é a seguinte, vamos dizer que medianamente eu sou honesto, né? Talvez mais do que a média, eu faço as coisas mais ou menos direitinho, pô, mas como é que acontece uma coisa dessa, e agora estou na mão do fulano e do Beltrano, que tem esse tipo de atitude, aquela, né? Que é horrorosa, como é que o cara é um bandido, que isso, que aquilo. Aí como é que as coisas chegam nesse nível? Veja, é porque às vezes eu não estou percebendo, mas assim, eu quando estou fazendo uma concessão comigo mesmo por qualquer dessas coisas, eu estou, olha, alguém me dá um troco errado para mais e eu não devolvo, né? Não chamo atenção. Ou eu pego um negócio, amasso e jogo no chão, fumo um cigarro e jogo a ponta aqui. Tudo isso aí são atitudes contra o ambiente e contra todos. E eu não estou prestando atenção, na verdade, às vezes estou me lixando, né? Nas pequenas coisas. Às vezes, numa mais grossa, eu até me comporto, faço o que tinha que fazer, sei lá o quê. Mas eu estou endossando aquilo, e aquilo está indo para o ambiente e está se multiplicando, é aquilo que você falou. Tanto vai o bom quanto o ruim, né? E a gente está... Às vezes, eu não assaltei um banco, eu não dei um golpe, né? Mas... do Gerson, né, como tinha daquela lei de Gerson,
E estou tentando levar a minha vantagem aqui ali pequena, né? Passando uma coisinha para trás, outra. Assim, inclusive, sei lá, jogando um lixo, não fazendo descarte apropriado, tudo isso são coisas que, assim, ou eu estou tentando fazer direito ou não, né? E se eu não estou fazendo direito em algumas coisas, que direito eu tenho de cobrar o outro de não fazer direito em outras, né? Mesmo que sejam muito piores do que aquela. Pior é apenas uma definição de grau, ruins são todas, né? Então, realmente alguma coisa assim, a gente, no fundo, todo mundo acaba tendo uma colaboração, né? Para chegar nesse tipo de coisa. Que tipo de programa de TV eu estou vendo? O que é que eu estou favorecendo? Que tipo de notícia eu estou valorizando? Eu fico lá querendo ver aquela desgraceira do fulano, dando tiro em Beltrano, não sei o quê. Quer dizer, estou dando aquilo a maior força para aquela popularidade daquilo e aquilo vai subindo. Isso tem consequências, né? Você, cheat in, existe uma regra da informática que é fundamental. Cheat in, cheat out, ok? Então, o computador ele não inventa nada de bom ou de ruim. Você puser boa informação num bom programa, vai tirar um bom resultado. Se você puser uma porcaria de informação, vai sair uma droga de resultado. Então, assim, a gente está alimentando a realidade com porcaria e ela está devolvendo, somando as pequenas porcarias de todo mundo e trazendo umas porcarias gigantescas, né? Agora, onde é que você muda isso? No pessoal. Você falou, né? Essa questão da autoestima, do alto valor, do auto reconhecimento, de identificar quais são os seus valores, de ser fiel a eles nos detalhes, né? Assim, se eu sou contrário a certas coisas, por que eu vou assistir esse canal e esse tipo de programa que favorece aquelas, eu vou dizer assim, né, para ser bem, aquelas canalices todas, né, e que dá suporte a determinadas coisas. Então, assim, cara, você está deixando aquilo ligado, nem que você não esteja prestando atenção, você está dando audiência, né, e aquilo está propagando o som dentro da sua casa, está sujando o seu ambiente. Então, assim, essa limpeza toda, isso vem a outro ponto que eu queria comentar aqui, né? O HQI, ele está fazendo um esforço danado de ensinar as pessoas a fazer autolimpezas em traumas, em crenças, em coisas que estão bloqueando, e que a pessoa está arrastando aquela sujeira, né? Aquela tranqueira toda, e você está limpando. Agora é o seguinte, o esforço de limpeza é apenas uma ponta, né? E o esforço de não sujar mais, né? Então, aonde que está ficando, né? Então, você tem lá, uma das coisas que a gente recomenda, essa questão de você passar a meditar com frequência, pelo menos meia hora, se possível 2 vezes por dia de meia hora, todo santo dia. Né? Não é um esforço para... O que acontece com a meditação é assim, à medida que você se aprofunda, e o objetivo é entrar em contato com o ser que você é, estar mais consciente, estar mais presente, isso vai te ajudar a fazer melhores decisões, autoconhecimento vai trazer, vai mostrar pontos que você talvez deseje melhorar ou não, né? Mas com consciência, e vai começar a limpar na outra ponta, né? Porque você vai começar a ser um ser mais perceptivo e evitar continuar juntando sujeira. Porque se você só ficar limpando os seus traumas, tudo bem, tem uma classe de traumas da infância, né? Que você limpa, né? E eles são trágicos, são fortes, são marcantes, que vale a pena, que é uma limpeza meio indefinitiva. Mas, no geral, você continua vivendo e continua fazendo, né, talvez escolhas ruins, continua fazendo escolhas inconscientes, continua não estando presente, né, e aí você limpa de um lado e suja do outro. Então, e aí você vai ficar usando infinitamente técnicas de limpeza e você não está também... o ideal é atacar as duas pontas. Né? Você limpa de um lado e fica mais consciente do outro, porque aí você evita de continuar juntando sujeira. É um ponto bom para lembrar também. Sim. E um outro ponto também que a visão informacional traz também como um novo nível de consciência, né, é aquilo também que os grandes mestres já pregaram da questão do amor incondicional. Porque o Laí Ribeiro, ele brinca muito, ele fala tem uma frase interessante que essa questão de amar o próximo, antes de ser um ato de amor, é um ato de inteligência. E aplicado isso à visão informacional também porque quando nós entendemos que nós somos base da mesma fonte, que nós viemos da mesma fonte, nós conseguimos compreender a lei de causa e efeito. Aquilo que antes era colocado como um castigo cósmico, um castigo divino, você começa a entender que a lei de causa e efeito em ação. E a lei de causa e efeito está em ação porque quando você faz algo bom para alguém,
Não é alguém que está te recompensando. É porque se você faz parte do mesmo sistema, você está fazendo algo de bom para você mesmo. E a lei de causa e efeito vai te dar o retorno, porque você fez algo bom para você. Enquanto, da mesma forma, algo negativo. Se você vai contra uma outra consciência, faz algo de negativo contra uma outra consciência, você está fazendo algo contra você mesmo, porque você está inserido no mesmo sistema. Então, amar e respeitar ao próximo, antes de ser algo bonitinho, algo bacana, louvável, é um ato de inteligência, porque você está fazendo bem para uma parte sua. Né? O outro exemplo, o Hélio Couto cita o exemplo lá do Amon. O Amon fala que não gosta da outra e começa a esfaquear uma mão. Né? O corpo vai sentir, porque as duas mãos estão no mesmo sistema. E é a mesma questão aplicada a cada um de nós. Eu queria recomendar aqui, se vocês tiverem a possibilidade, o tempo e ainda não conhecerem, são 7 minutos. No nosso canal do YouTube, eu salvei uma versão com legendas de um filme que chama O Ovo, The Egg. E é muito interessante porque ele mostra uma situação, uma possibilidade, né, circular ali de uma pessoa, é um cidadão de rua, está ali nessa encenação, é uma historinha curta que foi encenada, né? E ele morre no frio, né? Tá aquele frio americano, e ele está ali deitado, sem energia, sem comer, e morre ali. E ele acorda, está com uma moça do lado dele, começa a conversar com ele, e aí ela começa a conversar com ele, e ele entende que ele morreu. Ele fala assim, eu morri? Não sei o que, coisa e tal. E a minha filha, como é que ficou? Ela fala assim para ele, muito louvável, né? Você acabou de descobrir que morreu, e a sua primeira preocupação foi com a sua filha. Mas o fato é o seguinte, é que ele mostra uma visão, né? Onde ele vai conversando com a moça para entender o que está acontecendo, a moça ali, supostamente, representando Deus, ou um Deus, né, seja lá como for, e ela está explicando para ele um pouco o que está acontecendo e o que vai acontecer com ele, e ele acaba descobrindo naquilo tudo que ele conversa, que ele vai ter reencarnações, né, novas experiências, e de alguma forma ela diz para ele que ele acaba entendendo que ele já encarnou centenas, milhares, milhões de vezes, como todo mundo, né? Então, no final, era ele mesmo encarnando e ele mesmo lidando com ele mesmo. E assim, muito legal essa visão, porque quando ele olha para o outro agora na rua, né, ele não está olhando para ele mesmo. Então, ele volta com uma chinesa, e aí ele vê um cara no banco com frio, ela vai lá, tira o casaco e põe no cara, né? E que é um pouco isso que você está dizendo aí. Então dá aquela sensação, e no final ela fala assim, mas então quer dizer que eu sou um Deus? Pergunta para a moça. Ele falou assim, não, você ainda está em gestação, você é apenas um ovo, né? Ainda, um ovo. Então é muito bacana, assim. Eu estou estragando um pouco aqui, mas assim, vale a pena ver, porque assim, você vai ter o conceito todo. E eu não estou dizendo que naquele ovo ele fala tudo da realidade como ela é, mas ele deixa muito claro. Eu, a partir daquele vídeo, eu comecei a ver na rua e olhava assim, poxa, olha o que eu estou fazendo. Né? Em vez de falar, olha o que ele está fazendo, eu falo assim, olha o que eu estou fazendo. Putz, mas eu não tenho jeito nenhum, olha o que eu estou fazendo. Você fala assim, cara, eu estou aqui em 8 bilhões de posições diferentes, quer dizer, isso te dá uma sensação, e você poderia, mesmo que não seja exatamente assim, você é parte do todo e o todo está em todos, né, como você falou antes. Então, no final, sou eu também, né, seja por causação descendente ou não, eu sou o outro também é eu, né, se é que tá forma, o português diz está certo. Mas é impactante, então se tiver essa oportunidade, procura lá, The Egg ou o Ovo. No nosso canal do YouTube, eu baixei uma versão, botei legenda e subi 7 minutinhos. Muito bom. Tem umas versões em desenho, tem umas versões interessantes aí, mas eu ainda acho que aquela original lá, representada por pessoas, é a melhor. Assim, ela transmite mais o sentimento da coisa. Com o desenho animado, eu não achei que ficou tão positivo. Exatamente. Desculpa, você falou tudo, né? Quando você falou se você não desenvolve o amor próprio, né? Como é que você vai dar alguma coisa que você não tem nem por você? Você não consegue. Então, o primeiro movimento, ele parece egoísta, mas você tem que se voltar para si, se compreender melhor, se entender, se amar, para movimentar isso para fora depois. Está perfeita a sua colocação. E esse ponto que você colocou também é muito interessante, porque muitas pessoas já entenderam essa questão do todos somos um. A dificuldade em pôr em prática
é justamente porque entenderam com a razão e a emoção. Né? E aí, na emoção, a questão é o equilíbrio entre razão e emoção. Porque muitas pessoas já têm o entendimento mental, mas não conseguem pôr em prática, porque não entendeu no emocional. No emocional tem a raiva, tem a tristeza, tem a carência, tem a rejeição. E aí, muitas das vezes, essa razão que entendeu começa a gerar agora até uma culpa. Porque talvez ela vai na igreja, na espiritualidade, onde ela frequenta, ou teve um insight ali, né? E entendeu a questão do todos somos um, tem que respeitar, amar o próximo como a ti mesmo, quer seguir os mandamentos, seja por onde foi o caminho que caiu essa ficha para ela, na razão. E aí ela não consegue pôr em prática, porque tem mágoa, tem raiva, tem justiça, tem carência, tem medo, tem frustração. E agora, com a razão, ela começa a gerar culpa na emoção, porque não está pondo isso em prática. E aí vai virando aquela bola de neve. Por isso que alinhar razão e emoção é um ponto interessante. E fazer o caminho da sua jornada individual é outro ponto importante, porque quando você desenvolve, então, esse amor próprio, que aí é um outro mito que eu gostaria de quebrar também aqui, essa questão de que o amor próprio é algo egoísta. Né? Então, egoísmo e altruísmo, a gente vive numa sociedade onde que o altruísmo é bonito, né? É lindo, é maravilhoso, e o egoísmo é algo ruim, é algo feio. Só que egoísmo e altruísmo são os lados opostos da mesma moeda. Porque nós fazemos parte do mesmo sistema, todos nós somos um. Quando eu ajo com um ato egoísta, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando do outro para me beneficiar. Se eu estou tirando do outro para favorecer a minha parte, eu estou desequilibrando o outro. Todos nós somos um, desequilibrei o sistema. E o altruísmo? O altruísmo é quando eu tiro de mim para dar para o outro e desequilibro o meu sistema. Se eu desequilibrei a minha parte para dar ao outro, eu desequilibrei o todo. Porque todos somos iguais. Nem melhor, nem pior. Não sou nem acima, nem abaixo do que o outro. É por igualdade. Então, da mesma forma que desequilibra eu tirar de alguém para me favorecer, tirar da minha parte, gerando desequilíbrio no meu sistema e favorecendo o outro, também é. Então, amor próprio não é egoísmo. Amor próprio é você amar a si mesmo, que você, trabalhando todas as suas questões individuais, você vai estar equilibrando. Você se equilibrando, você está equilibrando o sistema. Então, amor próprio não é egoísmo. Né? Então, aqui é um ponto também interessante aqui para a gente deixar essa reflexão para quebrar também esse paradigma. Não é egoísmo, mas é inteligência, como você falou. Você pode começar com uma inteligência. Você está percebendo e começa a praticar e vê que funciona, e vê que impacta positivamente, que faz sentido, vai perceber, vai sentindo o impacto daquilo e talvez seja um caminho. Outro caminho que eu gostaria de, assim, é porque eu sempre fui, ainda tenho uma parte muito racional em mim, e às vezes eu percebo que as pessoas racionais, um raciocínio, um experimento mental, né, ele te faz sensibilizar mais. Né? Eu tinha muita dificuldade em essa questão de entender o respeito como um valor absoluto e a questão em especial quando você pensa num bandido, um assassino, que você vai cruzar na rua, sei lá, o que vai fazer uma maldade, inclusive para você, né? E como é que você vai respeitar um negócio desse? Né? O que tem aí para respeitar? Veja, existe uma coisa fundamental que é um ser. Tudo que está lá, fazendo qualquer papel nessa comédia humana, né, nesse teatro aqui, é um ser. É uma consciência que está num determinado grau de evolução, né? Que é o que ela conseguiu chegar até agora. Né? E, assim, com os trancos e barrancos que deu, chegou nisso. E, assim, às vezes as pessoas, quando raciocinam em termos de uma única presença no planeta, um único pacote de experiência, o negócio acaba ficando, assim, é fácil de você se virar o juiz, né? Isso foi o que me ajudou no processo. Então, você pega e fala, não, do alto da sua correção, você é um cidadão perfeito, um fantástico, segue as leis, as regras, e faz tudo certo, e como que o cara faz um negócio desse? Né? Então, agora, você não sabe como ele chegou ali, mas ele está nesse planeta neste momento, e foi o que ele conseguiu, e você, de repente, nasceu de uma família correta, sei lá, com determinada religião, que te deu um suporte, que deu oportunidade para você aprender valores de uma outra forma, que talvez aquela pessoa não tenha tido.
O que não tira a responsabilidade da pessoa que está fazendo o que faz, né? Pelo amor de Deus. Agora, para nosso raciocínio de entendimento, pense no seguinte, admita, pelo menos teoricamente, que existe reencarnação. E que desde o Big Bang, como naquele exemplo dos dominós, né? O Big Bang veio, o planeta acabou surgindo, e acabou surgindo a vida no planeta, e você eventualmente começou como algo, talvez nem tão humano assim, mas vamos supor que nos primeiros humanos da caverna, as consciências que nós somos começaram a encarnar lá. Imagina por quanta coisa você já passou e quanta coisa você já fez, né? Existiram, quantos malfeitores já existiram no planeta, quantos escravos já existiram no planeta, quantos abusadores já existiram no planeta, quantos soldados, generais em guerra, né? Sabe, Hitler, Gengis Khan, sei lá quem, todo tipo de gente. Teve gente boa no planeta? Teve, mas teve uma quantidade de pessoas. Agora, será que você nunca foi um assaltante? Será que você nunca foi um estuprador? Será que você nunca foi... Para pensar. Em milhares de encarnações, qual é a probabilidade de você não ter sido alguma coisa ruim aí no meio? Quer dizer, então o fato de você ter aprendido algo e ter melhorado, não significa que você já não fez, e que você já não passou por aquilo. Então, você se colocar no sapato alheio, né? Então, aí eu cheguei, vamos dizer, no ponto onde eu me coloquei. Eu falei, bom, será que eu agora, se tivesse a oportunidade de escolher, eu preferia estar na posição que eu estou, de entender as coisas como eu acredito que são e ter os valores que eu tenho, ou eu preferia, para não morrer, estar na posição do outro que está lá tendo que me matar, né? Por assim dizer. Ele está tendo no sentido de que ele está numa posição onde ele não valoriza a vida, onde ele está loucão, sei lá, e ele está fazendo aquilo, é o dele, é o que ele chegou, né? É o que ele evoluiu, foi o que ele conseguiu. Agora, eu prefiro estar na minha posição ou na do cara, do que vai morrer ou do que vai matar? E aí, para mim, ficou muito claro que eu não preferia estar na posição do cara, porque para estar na posição dele, né, eu teria que rebobinar na minha sensação, né, e eu não estou me comparando, mas assim, é uma situação extrema e óbvia para mim, né, e você está se colocando no sapato do sujeito. Então, isso é um caminho, vamos dizer, racional para despertar a minha sensibilidade que eu usei comigo. Cada um usa para você, se quiser ou não, né? Mas, assim, às vezes a racionalidade te ajuda a sensibilizar um pouco também, né? Porque para alguns é o caminho, né? É o caminho que é o caminho que você desenvolveu. Agora, essa questão da reencarnação, ela é fantástica por causa disso. Não é nem reencarnação, né? Esse pacote de experiência que você está experimentando em avatares, não existe carne, é tudo virtual, mas ela te dá uma perspectiva. Você não chegou a adquirir a experiência e a sabedoria, seja lá qual for o nível que você considere que tenha hoje, apenas espalhando flores, ok? Então, assim, não temos que coadunar com nada disso, né? Que seja preso, que seja castigado, que seja o que for, mas assim, mas entender é preciso, né? Porque se a gente não entender, se a gente for arrogante, a gente vai cair na besteira e qualquer dia desse nós estamos lá fazendo a mesma coisa também, por mais que nos achemos maravilhosos, né? E uma reflexão em cima disso também que você colocou, que vale a pena colocar, e até dentro da visão informacional, né? Se você pega duas máquinas, você acabou de comprar 2 computadores, 2 notebooks na loja, veio de fábrica. Você faz uma boa manutenção dele, né? Faz uma limpeza, coloca aplicativos que vai ser de bom uso para ele, faz um bom uso desse computador, e o outro você entra no site, não coloca antivírus, abre um monte de página, instala um monte de coisa, tudo quanto é arquivo que você pega, salva lá. Uma hora essa máquina vai começar a travar. Lá na frente, uma pessoa que olha essas duas máquinas fala, essa máquina presta, essa outra não presta. As duas vieram da mesma fábrica. A diferença foi as informações que uma foi acumulando e a outra ficou ali, né? Então, isso é o que vai diferenciar uma da outra. O conjunto de informações que está nela. E a nossa consciência são um conjunto de informações. Quando nós observamos uma outra consciência fazendo um ato contra uma outra consciência, seja roubando, seja abusando, seja violentando sexualmente, né? Mais uma vez, como você colocou, né, de uma forma muito bacana, não é ser conivente com o erro do outro, né?
Aqui é uma questão de reflexão. Porque se nós somos um conjunto de informações, se fosse a minha consciência tendo a mesma experiência que ela, eu teria as mesmas informações. Se tivesse as mesmas informações, estaria obtendo o mesmo resultado. Então, o que diferencia vai ser o conjunto de informações. Então, fica esse ponto para reflexão. Porque propagar o ódio, a revolta, a injustiça, é agregar mais informações negativas no nosso sistema, mais desequilíbrio, e é o que nós estamos vendo aí. Nós estamos vendo o nosso sistema em colapso, em desequilíbrio. Por quê? Por causa do acúmulo de informações. Então, propagar a violência, o ódio, a raiva, a injustiça, alimentar as carências, tristezas, rejeições, qualquer seja que seja a emoção dual que esteja em desequilíbrio, ou as atitudes que também vão gerar consequências e vir aquela bola de neve, é o caminho também de crescer e aprender, mas pela dor e pelo sofrimento, que tudo caminha para o aprendizado, experiência, por pior que seja, por mais doloroso que seja, essa questão de bom e ruim, certo e errado, são nós que polarizamos com a nossa consciência dual. No fringir dos ovos, tudo é aprendizado, tudo é experiência e tudo caminha para o mesmo caminho do aprendizado. Só que não necessariamente precisamos aprender pela dor e pelo sofrimento. Dá para ir pelo caminho do meio, pelo caminho da neutralidade, que é um atalho, né, que é o que os grandes mestres buscaram deixar de ensinamento. Então, esse é o caminho. Dá para a gente aprender pelo caminho do meio. E voltando àquela questão dos exemplos extremos, né, um que eu sempre uso, porque as pessoas podem reclamar de uma situação ruim ou de outra, de uma dificuldade, às vezes elas usam como desculpa para si mesmos, e quem não faz isso, né? Você fala, pô, mas como é que eu vou fazer isso se eu estou nessa situação, né? E esse exemplo extremo, ele resolve a maioria das situações, que é o exemplo do neuropsiquiatra alemão judeu que foi parar no campo de concentração e que, veja, isso é também um extremo que me veio à cabeça quando a gente estava comentando lá atrás sobre aquela questão da gente, se eu pudesse fazer do lado de fora qualquer realidade que eu quisesse, né, você imagina se algum judeu ia ter querido viver na Alemanha nazista naquele momento e aceitar aquelas condições. Então isso aí é prova cabal de que do lado de fora depende de um conjunto, não é uma questão individual, e você não consegue criar do lado de fora, né, as situações quaisquer que você imagina, ok? Então, claro que num ambiente menor, dentro de uma família, dentro de uma casa, aquilo pode ser muito mais gerenciável. E no nível pessoal é 100% seu, ok? É você que cria internamente a sua realidade, a percepção da realidade, a ver as coisas de forma positiva, a ter atitudes positivas, né? Mas assim, quando você vai mudando para fora, vai perdendo esse impacto. Um exemplo disso é o seguinte, se a vontade das pessoas resolvesse, os judeus não teriam passado por campos de concentração. No entanto, o fato da pessoa estar lá não impede que por isso que é uma coisa interessante, você buscar o autoconhecimento, buscar a autolimpeza, centrar, descobrir quem você é, né, estar bem com você mesmo, né, amor próprio, você vai ter, inclusive lá dentro do campo de concentração, tem uma probabilidade de ter uma vida de qualidade melhor e ainda ser útil para os outros e ainda sobreviver, né? Esse neuropsiquiatra aí, ele ajudou tanto outros colegas a descobrir uma forma de sobreviver, como ajudou guardas do campo de concentração, porque tinham guardas lá que não aceitavam aquilo, mas estavam obedecendo ordens e ficavam extremamente mal com aquilo. E ele não discriminou, até guardas ele ajudou com isso que ele foi descobrindo. Ele escreveu um livro que chama, acho que é O Sentido da Vida, ou Em Busca do Sentido, e o nome dele está me fugindo agora, mas não importa. E ele conseguiu lá dentro, né, estando bem, ele teve a chance de sobreviver. Saiu de lá, escreveu livro, deu palestra, deu treinamento, criou uma metodologia de tratamento aí psicológica, e assim. E aí você fala, não, mas como? Assim. Agora, se você está procurando se desenvolver para estar bem internamente, bem com você mesmo, né, essa questão de amor próprio e tudo mais, está limpo,
você está ganhando oportunidades até em situações agressivas externas, né? Como a de um campo de concentração, ou qualquer outra em menor grau que a gente possa imaginar que esteja passando ou possa passar. Então, você desenvolver isso vai ajudar você de várias formas, né? Não só em fazer coisas acontecerem mágicas fora, né? Que às vezes acontece mesmo, mas tem coisas que você não tem situações, se você está bem internamente, você não está buscando apenas o benefício material, né? Tenha lá a qualidade de vida material que você queira, mas se você não está buscando entender mais da vida, de quem você é, do que você está fazendo aqui, e melhorar internamente, e se desobstruir de todo esse lixo, né, que a gente acumulou com essas programações, você, se fizer isso, você vai estar bem mesmo passando por situações difíceis. Se você está bem, passar por uma situação difícil é uma coisa. Se você está mal, qualquer coisa externa vai ser o que você precisa para empacotar. Né? Você na primeira... Né? Se você não está bem internamente, está desequilibrado, mas do lado de fora as coisas estão maravilhosas, você ainda se distrai um pouco e leva adiante. Agora, se você está bem internamente, mesmo fora não estando tão bem, você enxerga as oportunidades daquilo, os aprendizados que tem, porque este é um local de aprendizado. Para isso que essa informação toda está sendo organizada nessa realidade. Para gerar oportunidades de aprendizado. Exatamente. E fica o convite para as pessoas, né, Mário, trazer dessas palavras, né, tanto desse bate-papo quanto dos outros, para que transformem isso em prática, para que não fique mais um conhecimento mental, né, para que as pessoas consigam extrair aquilo que fazem sentido para ela, né, do que nós falamos, tanto nessa live, ou tanto nas outros profissionais sensacionais que estão aí também deixando as suas contribuições, para que nós pegamos tudo isso e trazemos isso para a prática, fazemos uma profunda reflexão em cima de tudo isso, né, e que não fique só mais um conhecimento na gaveta, né, que a gente consiga praticar tudo isso. Ah, Henrique, mas é difícil na prática e tal, não sei o que, tem os conflitos, tem problema, todos nós vamos ter. A diferença, né, vai ser como que nós vamos passar por esses problemas. E para isso que temos aí, né, o nosso bate-papo, para trazer um pouco dessa clareza, para isso tem as obras aí do Dr. Di Biase, também da Eliane, as nossas contribuições que a gente vai nos nossos bate-papos, e também a HQI como ferramenta. Porque muitas das coisas, até a gente falando no bate-papo aqui, a questão do emocional, entendeu com a razão, mas não entendeu com a emoção. Se tiver alguma dificuldade, tem os encontros gratuitos aí da HQI, fica o convite também para você participar. Eu busco fazer 1 ou 2 encontros por mês, né? São encontros então gratuitos, onde você já vai aprender a técnica. Então você já vai sair praticando. Então essa raiva, essa tristeza, essa carência, essa rejeição que te impede de colocar em prática aquilo que você já entendeu com a razão, ou de colher uma realidade, né, melhor, uma melhor qualidade de vida, tem essa oportunidade aí para você conseguir praticar e colocar tudo isso em prática. Né? Inclusive, fica o convite para vocês, na terça-feira, dia 31, é a próxima data do Conversando sobre HQI. Então, vai ser dia 31 de janeiro, às 20 horas. Quem quiser participar, é um encontro gratuito, tá? Online em plataforma fechada, só entrar na bio do meu Instagram, ou na bio do Instagram não, nos stories, eu vou deixar até a data, todo dia eu vou postar os stories para fazer a inscrição. É só entrar lá, clicar e pode fazer a inscrição e participar. Quem estiver assistindo a gravação dessa live, depois é só acompanhar o meu perfil, né, só seguir lá, acompanhar, ver a data de quando vai ter o próximo Conversando sobre HQI. Vai ser um encontro gratuito, então, onde a gente vai estar tendo esse bate-papo, discutindo mais sobre a metodologia, e você já vai aprender a técnica para já sair praticando. Tá? Quem tiver interesse em atendimento individual, ou quiser saber um pouco mais sobre o trabalho, na bio do meu Instagram tem lá o link do meu WhatsApp, você consegue falar diretamente comigo, qualquer dúvida que tiver, né? Gostaria de pedir a todo mundo que estiver assistindo também a gravação, deixar lá o joinha, né, Mário? O curtir, uma mensagem, uma pergunta, um coraçãozinho, que isso ajuda também na divulgação do nosso trabalho, levar essa mensagem para outras pessoas. Se vocês gostaram também, né, deixo o pedido para vocês aí, compartilhe com um amigo, com um colega, com um conhecido que aprecia sobre esse trabalho, que está aí, né, com interesse nesses nossos assuntos. A gente fica eternamente agradecido a cada um de vocês, né? E, Mário, fala um pouquinho, quem quiser adquirir o livro do My Big Toy, como é que faz? Já vai lá. Eu vou falar de algumas coisas aqui também. Que você me lembrou, eu acabo sempre esquecendo, mas como você falou aí, me lembrou também. Só comentando antes, a pessoa passou aqui, eu não consegui entender, Sadi Loai é o nome da pessoa, deve ser uma abreviatura.
mas ela passou Viktor Frankl, o nome do alemão que eu te falei, o neuropsiquiatra aí, alemão que escreveu Em Busca do Sentido da Vida. E a gente tem um site, né, www.mybigtou.com.br, é fácil de achar nos nossos links, tudo tem um monte de link aqui nas postagens, na bio, aqui no perfil do Instagram, naqueles destaques, né? Então, quem quiser os livros do Tom, eu envio, pessoalmente eu embrulho, levo no correio e acompanho o rastreamento do correio até chegar para você, mandamos para todo o Brasil, os livros do Tom, para compreender o funcionamento da realidade, o nosso papel nela e as regras do jogo, de uma linguagem moderna. Os livros do Tom estão à disposição, esse que ele está mostrando aí. Então, mas a gente tem um e-book gratuito, né, que é meu, com base no trabalho do Tom, e com a abertura da doutora Mabel Cristina. Quem não leu ainda, baixe e leia, vale a pena, tem bastante conteúdo também, e dá uma ideia melhor para você entender se você quer se aprofundar mais nessa questão do ponto de vista do Tom Campbell, né? Tem artigos, tem vídeos, tem nosso YouTube, tem vídeos aqui, tem postagens, tem um grupo de Telegram. Isso é outra coisa, as pessoas ficam falando, será que eu vou acompanhar esse livro, não sei o quê. Veja, eu tenho um grupo de Telegram que tem um canal e um chat paralelo, do chat só participam leitores, então eu dou uma mentoria lá, eu faço postagens, respondo perguntas, né? Então tem lá as perguntas e as respostas, e você pelo Telegram tem a vantagem de você poder voltar no histórico das perguntas e respostas anteriores. Então quando você entra, já tem isso já tem ali, sei lá, já são 3 ou 4 anos, né? Então tem muita interação ali. E você tendo dúvidas, eu dou esse suporte lá, é grupal, claro, não é individual, essa mentoria, mas ela está lá, ela funciona, e você entrando lá, você vai ver uma questão de dezenas de perguntas e respostas, o Henrique já viu algumas lá também. Então, é uma mentoria assim, gratuita, de suporte para os leitores, ok? Para os interessados em evoluir e buscar informação sobre isso. Eu estou abrindo uma nova frente aí, que eu estou me disponibilizando para consultas pessoais de mentoria sobre esse tema de MyBigTou, da realidade como virtual, das regras do jogo, né? Se alguém quiser ver alguma coisa, também pode falar comigo pessoalmente. Eu fiz aí uma sessão bastante legal, alguém me animou muito, porque eu acabei gostando, né? Eu não tinha muito essa noção de... Eu trabalho com grupos, com o público aqui em geral, trazendo essa ilustração, mas nunca tinha feito assim uma interação, né, que a pessoa buscou isso. E eu me animei de fazer, porque era uma pessoa bastante simpática, bacana, ela queria fazer isso, ela estava com alguma dificuldade em captar algumas coisas, foi muito gostoso para mim, foi uma aventura muito bacana, e fluiu muito, a pessoa ficou muito satisfeita, e eu acabei chegando à conclusão que eu devia abrir para fazer um tratamento individual também, para quem se interessar, né? Para quem quiser, pode procurar por mim. E eu fico à disposição para ajudar nesse entendimento aí. É um campo novo em vez de fazer em massa, fazer no individual também. Sensacional, Mário. E eu tenho certeza que eu, né, agora nessa posição de estar aqui fazendo esse trabalho com você, mas eu não sou só o parceiro, né? Eu sou um apreciador do seu trabalho, e eu, assim como público, eu recebo esse carinho que você tem, esse suporte que você dá, essas mensagens que você compartilha. Então, eu também tenho essa visão também daqui do lado do leitor, né? E é sensacional, né? Então, eu tenho certeza que é uma jornada aí que já deu certo, né? Porque você faz com muito carinho, com muito amor, e todos nós percebemos tudo isso. Não é à toa que todos têm esse carinho enorme com você e pela dedicação do seu trabalho e com a maestria que você desenvolve. Então, parabéns aí pela iniciativa, né? E o público só tem a ganhar, né, com esse movimento. Obrigado, amigo, pelas palavras carinhosas. Vale muito, porque eu prezo muito o seu trabalho também, acho muito bacana. Você sabe que já acompanhei várias aulas suas aí. É sempre um prazer quando você me convida. Nem sempre posso participar, mas é sempre acrescenta muita coisa. Parabéns pelo seu trabalho também. Gratidão, meu querido. Bom, pessoal, então gostaria de agradecer aí profundamente o carinho, a participação de vocês mais uma vez.
né? Tem muito chão aí para a gente caminhar, tem muito assunto ainda para a gente bater um papo. Conto com a interação de vocês. Tá? A live vai ficar gravada. Quem estiver assistindo então a gravação, deixa aquele joia. Quem assistiu ao vivo, volta lá depois, dá aquela força para a gente. Vamos subir também para o canal do YouTube, para o meu e o do Mário. Depois, quem tiver interesse também, vai lá, dá uma curtida, se inscreve no canal, acompanha nossos outros trabalhos, outras lives. Tem muito material bacana lá, com vários outros parceiros também, muito assunto. Deixo o convite aqui para vocês assistirem também sobre as sombras psicológicas. Foi um conteúdo muito legal também, está salvo no YouTube e também no perfil do Instagram. Quem quiser também aprofundar, tem a gravação do workshop que eu fiz sobre as sombras psicológicas, está na plataforma da Hotmart, que vocês também conseguem acessar na bio do meu Instagram. Ficou sensacional. Então, quem quer mergulhar aí no autoconhecimento, tem muito material aí, tanto no meu canal, no do Mário, dos nossos colegas que fazem essa parceria com a gente. Então, gratidão. Quem quiser se inscrever no Conversando HQI, convite aí terça-feira e beijo carinhoso para vocês. Gratidão, Mário, mais uma vez aí, bate-papo incrível com você. Gratidão, gratidão. E vamos trocando figurinhas aí, vamos nos falando. Daqui a pouco vamos marcar o nosso próximo encontro aí. Valeu. É isso que as pessoas precisam deixar também. Se quiserem deixar sugestão aí para nós nos comentários, fiquem à vontade. Isso aí. Tchau. Tchau para todos. Obrigado a todos.